1 João capítulo 4, verso 21. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Senhor, estamos aqui reunidos como irmãos, todos aqui para te ouvir. Ajuda-nos, Senhor, com teu Espírito. Venha a nós com a tua palavra, nos alimenta com algo puro que esse mundo não tem para dar. Só o Senhor pode mudar o nosso coração. Só o Senhor pode nos fazer amar, porque o Senhor é o amor. Por isso, por amor à tua igreja, ó Pai, vem agora falar conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Continuando aqui as nossas peregrinações homiléticas por esse livro tão rico, com tanta teologia boa, com tanta prática. Quando nós lemos esse verso, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, nós devemos pensar em algo. O que une? Como que eu posso representar esse amor a Deus e o amor ao irmão? Numa só palavra: igreja. A igreja é a família de Deus. Por que o mundo não ama a igreja? Porque Deus ama a igreja. E o mundo não vai amar aquilo que Deus ama, porque o mundo sempre se coloca em oposição, hostilidade a Deus. Nessa família de Deus, que é a igreja, e é a metáfora preferida minha, quando nós olhamos para a igreja, né? A igreja é uma família, a família de Deus. Essa família tem um Pai, Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo, o Pai que é o que nos elegeu, o Pai que é aquele que teve o plano da redenção e que Ele envia Jesus Cristo, seu Filho, e esse é o testemunho que o mundo não quer aceitar, que Deus enviou seu único Filho para que morresse na cruz, para que pecadores fossem perdoados. Essa família também é formada pelo Filho, o Cristo, que para diferenciar de nós, os outros filhos de Deus, mas nós, numa condição diferente, somos adotados. Nós não temos a mesma natureza do Pai, porque nós somos criaturas, e Deus é divino, mas o Filho é o primogênito, Filho de Deus, e Ele é, ao mesmo tempo, verdadeiramente Deus e homem. Por isso que Cristo é Filho de Deus e ao mesmo tempo Ele é irmão de todos aqueles que creem no testemunho do Pai, que é o próprio Cristo. Essa família jamais ficará separada. Essa família está sendo trabalhada pelo Espírito para viver junto eternamente. E o amor
é a grande marca dessa família. Esse amor então que se manifesta ao mundo, e então o reino de Deus vai se expandindo, levando as verdades do Senhor. Mas, lembrando daquilo que os apóstolos disseram: Senhor, nós não sabemos orar, ensina-nos a como orar. Nós também temos muita dificuldade de amar os irmãos. Nós não sabemos orar, nós não temos paciência, mas nessa noite nós precisamos pensar: por que nós temos tanta dificuldade em amar os irmãos? E como que eu sei que eu verdadeiramente amo os meus irmãos? Muitas vezes nós vivemos uma contradição, nós somos incoerentes, pois nós, a igreja, você como filho e filha, nascemos não da vontade da carne, não de algo que tem na terra, nós nascemos da vontade de Deus. Nós nascemos da vontade de Deus. Deus quis que nós fôssemos até Ele, como filhos. Isso quer dizer então, que Deus te amou primeiro. Assim como o culto é uma resposta a Deus, ao que Ele fez a nós, o nosso amor a Deus também é uma resposta ao amor dele que nos amou primeiro. Mas o que João vai falando muito nos capítulos, principalmente nos capítulos 2, 3 e 4, é que aquele que ama Deus também ama aquilo que é nascido de Deus, ama os irmãos. Ele começa a enfatizar isso muito na carta. Cristo veio nos salvar da condenação do pecado, porque Ele nos ama. E, por fim, o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, Ele veio comunicar a nós algo que a terra não conhece, que não é normal para a terra, não é natural da terra, que é o amor. É o Espírito Santo então que vem comunicar a cada cristão o amor de Deus, o amor de Cristo. Mesmo assim, escutando que nós nascemos do amor, sabendo que Deus nos amou primeiro, sabendo que Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores, sabendo que o Espírito Santo nos comunica esse amor, mesmo assim nós somos lentos para amar uns aos outros. Nós somos tímidos para amar uns aos outros. Com muita facilidade, nós deixamos de amar o irmão e vamos cuidar de outras coisas. E vamos cuidar dos nossos interesses. Isso é uma contradição. Porque como o mundo que odeia Deus vai conhecer esse amor de Deus, se o mundo não vê o amor de Deus entre nós, que confessamos o nome dele? Como? Isso é uma contradição. Nós falamos que Deus é amor, mas nós não nos amamos. Nós falamos que Deus é capaz de perdoar o pior pecador, mas nós desistimos de amar o irmão
quando ele se torna difícil de ser amado. Aquele que ama a Deus, ame o que é nascido de Deus. Aquele que ama a Deus, ame o que Deus ama. Aquele que ama a igreja, ame os irmãos. Quando João escreve essa carta, as igrejas na Ásia Menor, que nós chamamos hoje de Turquia, onde estava a cidade de Éfeso, e onde você lendo, por exemplo, Apocalipse, tem as 7 igrejas do Apocalipse, aquela região ali, Ásia Menor, ela estava enfrentando uma dificuldade. Alguns falsos mestres tinham entrado não apenas provavelmente na igreja de Éfeso, mas nas igrejas daquela região, de qual provavelmente Éfeso seria a igreja mais importante, porque se vocês se lembrarem, quando Paulo escreve, quando Paulo é mencionado por Lucas no livro de Atos, ele fala que a partir de Éfeso, ele evangelizou a Ásia inteira. E a Ásia não é o continente asiático que você olha hoje enorme. A Ásia é a atual Turquia, é um lugar bem menor. Então esses falsos mestres, eles chegam à igreja e eles estão disseminando heresias, e eles estão trazendo muito engano, mentiras sobre a igreja. Nós podemos aqui falar rapidamente. Eles começam a colocar uma dúvida sobre se realmente Jesus Cristo encarnou, se ele realmente veio em carne, ou só se ele parece um ser humano, mas ele não pode ter carne, porque conforme o pensamento de muitos daquela época, o que vai ser desenvolvido depois nos gnósticos, mas também na grande parte da filosofia grega da época, que tentava e tenta até hoje influenciar a teologia da igreja, a maldade está toda na matéria. Então, se tem matéria, se tem corpo, o mal está ali. Então, Jesus não poderia ter um corpo. Então, é o primeiro ataque. O segundo ataque deles é que eles começam a negar que eles têm pecado. Por isso que quando você olha o capítulo 1, ele diz aqui, no verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, por que João está escrevendo isso? Porque esses falsos mestres estavam espalhando isso no meio da igreja. Então eles começam a dizer, não, o pecado não é tão grave assim, vocês não precisam ficar tão preocupados com o pecado. Lembrando que Jesus morreu pelos nossos pecados. E uma terceira coisa também que eles estavam tumultuando na vida da igreja, é que eles estavam colocando em dúvida a própria presença e ação do Espírito Santo. Porque quando você chega no capítulo 2, você chega no verso, por exemplo, 26, diz assim: isso vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Percebe? João está dizendo que tem pessoas na igreja que estão querendo enganar os verdadeiros crentes que estão na igreja. E ele fala no verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Quando ele fala essa unção aqui, ele está se referindo ao Espírito Santo. Então percebam como que eles estavam indo em pontos importantes. Pecado, a encarnação de Jesus, que mexe com o próprio conceito de quem é Jesus, humano, totalmente humano, e também com a questão da presença do Espírito. Eram muitas situações que estavam colocando em risco a vida espiritual da igreja. Mas como que acontece? Como que acontece essa relação entre esses falsos mestres e aquilo que João escreve? Deixe-me mostrar uma cronologia para vocês. Essas heresias e esses enganos estavam acontecendo nas igrejas. Como eu disse, provavelmente ali nas igrejas da Ásia Menor. Isso chega ao conhecimento de João. João provavelmente era o pastor na igreja de Éfeso. Ele então escreve o evangelho que leva o nome dele. E quando o evangelho chega nas igrejas, o que ele escreve vai confrontar
as heresias. O que ele escreve vai confrontar todas as mentiras, os enganos que esses falsos mestres, que o próprio João, nessa primeira carta que ele escreve, ele chama de anticristos. Por que anticristos? Porque vem contra toda a verdade de Cristo. Então, quando o evangelho chega nessas igrejas, esses falsos mestres, como diz o próprio verso 19, diz assim, 2,19, eles saíram do nosso meio. Eles quem? Os falsos mestres, os hereges. Quando o evangelho chega nessas igrejas e o evangelho começa a ser lido, eles são desmascarados. O que resta para eles? Eles saem da igreja. E o próprio João explica que eles não eram cristãos genuínos. Mas a igreja ainda está confusa, a igreja está insegura. Porque então esses irmãos saem, ficam um celeuma na igreja, e aí então Paulo, para deixar a igreja mais segura, para confirmar os escritos do evangelho, onde ele começa a falar de Jesus, do Espírito Santo, da própria questão, se você lembrar João capítulo 1, João fala sobre o quê? Sobre a encarnação. O verbo se fez carne. É o mesmo assunto. E então agora, quando ele escreve de novo 1 João, os anticristos, que são os falsos mestres, os hereges, eles saíram da igreja, mas a igreja está com muita dúvida, está tendo muito problema ali. E um dos grandes problemas qual é? Por causa daquela teologia ruim, por causa de toda a confusão que os hereges causaram naquelas igrejas, algo muito ruim aconteceu na igreja. O amor esfriou. Quando a teologia não é boa, a prática é defeituosa. Lembre-se disso. Se eles estavam negando o pecado, como é que vai predominar o amor no ambiente onde o pecado é tolerado? Porque aonde o pecado reinar, como pode o amor viver ali? Não tem como. E essa ainda é mais uma prova do amor de Deus por nós. Por amor, Deus envia Cristo para morrer na cruz por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados custaram a vida de Jesus. Então o pecado não é uma coisa leve, o pecado não é uma coisa simples, é uma coisa grave. E agora então, João precisa reforçar com a igreja, várias igrejas da região, sobre que, olha, se vocês amam a Deus, vocês precisam amar os irmãos. E é sobre isso que ele vai falar. Mas antes de entrar de maneira prática, porque como João mostra que nós devemos nos amar? Se nós começássemos aqui a fazer listas, ou se cada um de vocês pudesse, sem o outro escutar, falar como que é ser amado, como que é se sentir amado, às vezes cada um ia falar uma coisa diferente, mas o que João fala? O que João aqui, que é inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre como é a maneira que Deus espera que nós nos amemos uns aos outros. Mas antes disso, deixe-me dizer outra coisa. Antes de você escutar como você deve amar os seus irmãos, eu preciso dizer para você, qual é a origem do amor que você tem para amar o irmão? E aí eu tenho que dizer algo para você, o amor não nasceu no seu coração. O amor não nasceu no seu coração, o amor não é algo da terra, o amor é algo do céu. Primeira coisa que você precisa entender sobre o amor que você tem, não que teve, não que vai ter, mas o amor que você tem para amar o seu irmão.
é um amor que vem de Deus. Deus nos amou primeiro. Escute, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor com o qual eu amo meu irmão não é um amor que nasce no meu coração, que é mau, que se inclina com facilidade, mas o amor que me faz amar o meu irmão é um amor que vem do céu. Na verdade, usando um pouco da poesia teológica, como dizem os antigos estudiosos dos séculos passados, o amor que desce do céu e que é derramado em nossos corações é um amor que transborda da relação do Pai com o Filho. Deus ama o Filho eternamente. O Filho ama o Pai eternamente. E esse amor é tão grande, e esse amor é tão intenso, esse amor é tão transbordante, que esse amor extravasa o céu, e ele vem à terra, e ele é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo. Você não ama o seu irmão com o seu amor, você ama o seu irmão com o amor que vem do Pai e do Filho e do Espírito. Primeira coisa, sobre a origem do amor. Lembre-se, você não procurou Deus para amá-lo. Você não quis, você em primeiro lugar, honrar a Deus. Não, nós desonrávamos a Deus. Nós não fazíamos coisas para agradar a Deus. Não. Foi Deus que te amou primeiro com amor eterno. Isso quer dizer que o amor de Deus pelo seu povo, pela igreja, pelos seus filhos, existe antes que Deus tivesse criado todas as coisas. Estava com Ele lá, na eternidade. E Deus te amou eternamente. E Deus te chamou para viver com Ele, por Ele e para Ele, por meio do Evangelho. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia. Ei, você pecador, creia em Jesus Cristo e os teus pecados são perdoados. Toda a culpa é lançada fora e Deus te declara justo. E agora você é adotado como filho de Deus. Esse é o Evangelho. E já não há condenação sobre você agora, pecador, porque Deus não vai condenar filhos. Deus disciplina filhos, mas Deus não condena filhos. Deus te amou primeiro. Isso tem que ficar muito forte dentro de mim, de você. Deus te amou primeiro. Deus te amou primeiro. E Ele diz na palavra que eu devo amar o meu irmão. E aqui está a segunda fonte pela qual eu posso ter convicção que eu tenho que amar o meu irmão. A segunda fonte é a palavra que diz: aquele que ama a Deus também ame o seu irmão. Se você crê que a palavra é a palavra de Deus, se você crê que a palavra é inerrante, se você crê que a palavra é clara, se você crê que a palavra tem autoridade sobre a sua vida em todas as áreas, e ela diz que você tem que amar o seu irmão, que Deus ordena isso, então eu tenho que olhar isso como a origem do meu amor. O meu amor pelo meu irmão está baseado na palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente, porque Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro. Mentirosos somos nós, quando falamos para os irmãos que amamos, mas quando as coisas se apertam, a gente abandona eles. Nós mentimos. Nós fazemos promessas que nós não cumprimos. Deus não. Deus é verdadeiro. Deus é fiel. Deus nunca abandona aquilo que Ele ama, crente. Deus nunca abandona aquilo que Ele escolhe para ser dele. Escute. O seu mandamento é este: nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou.
está escrito aqui, João, 1 João 3:23, a palavra é pura, a palavra é perfeita, a palavra purifica o coração do homem, ela nos ensina o que fazer, e a palavra transforma o nosso coração. A única maneira de você começar a amar de maneira mais aprazível a Deus, o seu irmão, é a partir da palavra. É a palavra que nos convence que devemos amar os nossos irmãos. E uma terceira origem do amor, pelo qual você vai amar o seu irmão, e você deve amar o seu irmão. Olha que verso lindo da palavra de Deus, da escrita de Paulo. Porque o amor de Deus é derramado, percebe? É derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos deu. O Espírito Santo é aquele que comunica o amor ao seu coração. Essas são as três fontes: o amor que vem do Pai, do Filho, o amor que está como mandamento na palavra, palavra de Deus, e também o Espírito que nos comunica. Quando nós lemos Gálatas capítulo 5, verso 22, o que nós vemos escrito? Mas o fruto do Espírito é amor. É a primeira palavra. É a primeira coisa que o Espírito vai construir em alguém que nasceu de novo. Porque qual é o primeiro grande mandamento? Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a inteligência, com toda a sua força. Ama o teu próximo a ti mesmo. Você percebe que a palavra amar, ela está como a base dos dois mandamentos que Jesus fala, que resume toda a lei. Agora que nós ouvimos, qual é a fonte do nosso amor? De onde vem esse amor? Como que eu tenho convicção que eu tenho essa capacidade de amar? Nós podemos então olhar para o que João escreveu e entender: eu estou amando o meu irmão de uma maneira verdadeira? Ou como o próprio João acusa no capítulo 3, olha, vocês não podem amar apenas de palavra, vocês não podem amar apenas de língua, vocês têm que amar de verdade, vocês têm que amar de fato. Antes de entrar nos 5 modos de amar, segundo João, deixa eu falar uma coisa para vocês. Martin Lloyd-Jones, ele nos ajuda aqui numa distinção entre amar e gostar. Gostar é algo superficial. Gostar pode estar ligado à sua cultura, a uma coisa que você recebeu da família. Por exemplo, se você foi criado praticando certo esporte, você aprendeu a gostar daquilo. Mas é algo superficial, pode acontecer alguma circunstância que às vezes você nunca mais pratica aquele tipo de esporte, aquele hobby. Nós nos relacionamos com algumas pessoas que são pessoas que nos faz bem, que são pessoas agradáveis, que são pessoas que nos elogiam. E aí nós começamos a desenvolver uma afeição natural. E aí nós gostamos dessas pessoas. Só que ao mesmo tempo, se essas pessoas começarem a fazer algo que nos incomoda, a gente já deixa de gostar. Então, olhando agora para nós, às vezes você olha para o seu irmão e fala assim: olha, aquele irmão, ele gosta daquele tipo de esporte, mas eu acho aquele esporte muito violento, ou ele gosta de ter aquele irmão tem aquela opinião política, eu acho que ele é muito radical, ou eu acho que aquele irmão tem uma opinião política muito liberal. E aí você olha essas coisas que estão na esfera do gostar, e isso faz com que você se aproxime ou se afaste
dos irmãos na igreja, mas isso está no campo do quê? Do gostar. E não tem como você negar isso. Às vezes quando acaba o culto, o que você faz? Você vai e conversa com quem você gosta. Você conversa com quem você tem afeição. Você conversa com quem você tem o quê? Algum tipo de compatibilidade. Você tem coisas em comum. Isso é gostar. Isso não é amar. Porque o amar é ter compromisso. O amar, o irmão, não pode ser impedido pelas nossas diferenças de política. O amar o irmão não pode depender de como eu fui criado, como ele foi criado. Porque o evangelho acaba com tudo isso e nos faz ter o mesmo valor. Então amar é uma coisa muito mais forte, sólida, do céu. E agora amar, eu não posso dar desculpa para Deus. Porque para não gostar das pessoas, você pode até dar algumas desculpas. Mas você não pode usar nenhuma desculpa que Deus aceita que você não vai amar o irmão por causa. Não tem por causa. Porque é mandamento amar os irmãos. Por mais às vezes que amar o irmão seja ter que dar uma reprimenda dura nele, até que seja pública. Mas ainda assim aquilo é movido pelo amor. Então agora eu vou entrar nos modos de amar. Mas lembre-se, cuidado para não confundir gostar das pessoas com amar as pessoas. Gostar é muito superficial e frágil. Amar está enraizado no céu, na palavra. É mandamento, é diferente. Primeiro modo pelo qual João nos mostra nessa carta que nós devemos nos amar. Ele diz no verso 7 do capítulo 1, mantemos comunhão uns com os outros. A comunhão que você tem com o seu irmão não nasce porque você quis. Eu sei que nós podemos falar assim, eu estou aqui porque eu quis. De um certo ponto você está certo, de outro ponto você não está totalmente certo. Porque Deus vai inclinando o coração dos seus filhos. O Espírito Santo de Deus guia o coração daqueles que são filhos de Deus. E o Espírito Santo nos coloca onde Deus quer. Então é Deus que nos une naquele lugar, naquela igreja. Se nós estamos juntos aqui, você precisa reconhecer que a vontade de Deus é que fez isso. E que muitas vezes nós, ao invés de fortalecermos isso, nós atrapalhamos essa comunhão. Nós não damos a mão para o Espírito naquilo que Ele quer fazer no nosso meio, para estarmos mais juntos. Olhem para Jesus. Quando você olha para Jesus, exceto os momentos que Ele está orando sozinho, com quem que está Jesus? Ele sempre está com os discípulos. Ele está comendo com os discípulos, Ele está ensinando os discípulos, Ele está fazendo milagres, aí Ele leva alguns grupos específicos dos discípulos, mas Ele sempre está com eles, ao redor deles, toda hora eles estão juntos. Ele andava com ele. Quando as pessoas falavam de pegarem pedras para jogar em Jesus, os discípulos também estavam lá. O momento que os discípulos abandonam Jesus é quando ele é preso. Ali eles abandonaram Jesus. Ali eles desertaram. Ali eles foram todo mundo embora. Mas os outros momentos, sempre eles estão andando com Jesus. Não dá para você amar o seu irmão, filho de Deus e filha, se você não tiver comunhão. Como vai amar se não tiver? Deus ama você? Sim, Deus ama, mas porque Deus tem comunhão com você. Deus enviou o Espírito para habitar em você. Você pertence a Ele. Lembrando que o Espírito Santo nos une na igreja para continuarmos vivendo em união, porque muitas vezes, muitos de vocês têm relacionamentos difíceis. E qual que é o natural, mesmo dos cristãos, quando as coisas ficam difíceis entre outras pessoas?
essa igreja ficou pequena demais para nós dois. Ou eu saio ou você sai. Isso é uma derrota para o Evangelho. Lembre-se que pessoas que vivem assim, tendo problemas de relacionamento e não acertam a comunhão um com o outro, às vezes vivem trocando de igrejas, mas não percebem que o problema não está no outro, o problema não está na igreja, o problema está no seu próprio coração. Se dissermos que não temos pecado, nós temos pecado, e nós temos pecado muitas vezes um contra os outros. Qual foi a última vez que você procurou um irmão aqui e pediu perdão por algo que você fez com ele? É isso que fortalece a comunhão da igreja. Isso é amor. Procurar o outro para acertar o que está errado, para não perder a comunhão que foi gerada pelo Espírito, conforme Paulo ensina em Efésios. A unidade do Espírito gerada, a unidade da igreja gerada pelo Espírito. Segundo modo de amar, capítulo 3, verso 17, diz: ora, aquele que possui recursos neste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha a pergunta retórica que João faz. Alguém tem necessidade na igreja, eu tenho condições financeiras para ajudar, eu fecho o meu coração para não ajudar. João fala: como é que o amor de Deus pode permanecer no coração dessa pessoa que não ajuda o irmão? Está falando de dinheiro, está falando de necessidade. Filhinhos, aí né, João é muito amoroso, ele dá uma exortada, o que ele faz em seguinte? Ele vai com a palavra bem carinhosa: filhinhos, não sejamos o quê? Cuidado, filhinhos, não pode amar só de língua, só de palavra, mas tem que amar de fato, tem que amar de verdade. O que João quer dizer quando ele fala amar de verdade? Você tem que pegar o que Deus te deu e você tem que cobrir aquilo que o outro precisa. Mas vamos lá, vamos abrir lá em Tiago, capítulo 2, verso 16. Ou melhor, não precisa abrir não, só escuta aqui a leitura. Escuta o que João fala no capítulo 2, verso 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, aqui Tiago ele é mais específico ainda, ele fala a situação, roupa, e necessitados do alimento cotidiano, roupa e comida, e qualquer de vocês lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, está sendo irônico, tá? Está sendo irônico, paz. Vai e se aquece, vai e fica satisfeito, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Sabe qual que é a conclusão que Tiago faz depois? Essa fé é morta, porque é uma fé que não é acompanhada pelas obras. A fé verdadeira é acompanhada pelo um amor prático, um amor que ama de verdade. Eu ainda posso ler para vocês o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 8, verso 15. O que muito colheu, o que é muito colher? Recebeu muito dinheiro. Já parou para pensar que cada um aqui recebe uma quantidade diferente de dinheiro? Eu vou falar qual é a realidade nossa, de acordo com a Escritura. Diz aqui que alguns vão colher muito, outros vão colher pouco. Mas o que o texto diz é o seguinte: o que colheu muito não teve demais, e o que colheu pouco não teve falta. O que ele está querendo dizer com isso? Que Deus, na igreja, que é a família dele, ele distribui o dinheiro de maneira diferente. Uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. E lembre-se, isso não é em primeiro lugar pelo seu esforço, isso não é em primeiro lugar pela sua inteligência, pela sua capacidade. Deus controla tudo isso.
Às vezes tem pessoa muito mais inteligente que você, muito mais preparada que você, e ganha bem menos que você. Mas Deus às vezes quer abençoar alguém que nem estudou direito, mas Deus deu uma oportunidade, a pessoa entrou e ela ganhou muito dinheiro. Vocês não percebem isso? Que o dinheiro é como uma espécie de dom, que ele vai dando para uns mais, para outros menos. Mas qual que é o ponto? O ponto é que na igreja não pode ter ninguém que falte o mínimo. Então vamos lembrar em Tiago: todo mundo tem roupa? Quando faz frio, a gente está orientado aqui de que todos têm roupa de frio, todos têm coberta, todas as crianças têm aquelas touquinhas, ou as touquinhas são só para as famílias que recebem mais dinheiro de Deus, as famílias que têm muita dificuldade, até com dinheiro para comer, não tem as touquinhas. Por que está acontecendo? Porque a gente não está amando de verdade. É isso que o texto está dizendo. Deus quer que a gente ama de verdade. Como que Deus fica quando chove na cidade e pessoas que estão de moto ou de bicicleta não tem como vir? E aí a gente sai lá fora, tem dezenas de carros. Vocês estão entendendo? E nós estamos vindo para cá e tem vaga no nosso carro, tá vendo? Sobrou. E às vezes tem pessoa que não consegue vir. É isso que Deus está nos ensinando aqui nessa noite. Não é o mundo que cuida das nossas necessidades, é o nosso Pai. Só como que o nosso Pai faz isso? Ele não dá muitas vezes diretamente, Ele nos faz sermos generosos, distribuindo aquilo que Ele dá. Agora, aquele que recebe mais, está entendendo a sua missão? De amar o que tem menos? Esse é o ponto. E isso é uma maneira de entender o seu amor. Olha para o seu orçamento. Tem um lugarzinho lá, ajuda os irmãos? Tem esse lugar lá? Põe lá. Não vou deixar aqui uma porcentagem que eu vou ajudar os irmãos que precisarem de alguma coisa, para mim poder ser amoroso com eles. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma certa vez eu estudando como que eles faziam os cultos nos primeiros séculos, e eu querendo entender também como que as crianças ficavam na igreja nos primeiros séculos. Aí eu descobri um estudo histórico lá, não me lembro se é século 2, século 3, numa igreja, eu acho que na Síria, tá? E eles falavam assim: se tiver alguém na igreja com falta de alimento, vende os cálices da ceia e dá comida para o povo. Você entende qual que é a nossa história? Você entende como que é o amor cristão? Nós temos que estar preparados. Se não tiver dinheiro entre nós para alimentar uns aos outros, dar roupa, para viver de maneira digna, nós temos que estar preparados para vender essa caixa de som. Se precisa, a gente vende uma poltrona, a gente vende isso aqui, a gente vende até o púlpito se precisar. Porque as pessoas são mais importantes que as coisas. Amém? Esse é o amor que Jesus quer que nós amemos uns aos outros. Mas não é o amor que Deus fica constrangendo. Não é o amor do Estado que mete a mão no que é seu, às vezes tem que lutar para recuperar o que é seu. Não! Deus quer que você seja um amor voluntário, espontâneo, em que você vê aonde que você vai ajudar, como que você vai ajudar, que tempo que você vai ajudar, mas Deus quer que nós ajudemos um ao outro. Terceira maneira de amar: como é que você olha para o seu irmão quando ele peca? Você fica triste quando o irmão está pecando contra Deus? Isso mexe com você? Quando chega ao coração a notícia que o irmão está fazendo um pecado terrível, aquilo abala você, aquilo mexe com você? Ou você fala: eu já esperava, eu já sabia? Como é que você reage? Porque se nós amamos uns aos outros, quando qualquer de nós pecar, todos vão sofrer. Mesmo que não haja lágrimas nos nossos olhos, vai ter dor no coração. Fala: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, tem compaixão. Senhor, ajuda. Senhor, o que eu posso fazer?
Muitas vezes as pessoas descobrem uma situação de pecado, a primeira coisa que elas fazem é ficar espalhando para os outros, ao invés de falar: Senhor, tem compaixão, Senhor, vem com o teu Espírito, Senhor, a tua palavra diz que é o Espírito Santo que gera arrependimento, Senhor, gera arrependimento, Senhor. Qual é o tipo de amor que você tem quando o seu irmão peca e você descobre? Você é aquele que divulga, ou você é aquele que encobre ele com oração? Você é discreto, porque lembre-se, da maneira como você tratar, você vai ser tratado. Se você agir com misericórdia, você vai receber misericórdia de Deus. Mas o que é importante é que entender o seguinte: eu preciso agir de maneira amorosa quando o irmão peca. Deixa eu ler o texto para vocês, capítulo 5, verso 16, acompanha aí. 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometendo pecado, pedirá e Deus lhe dará vida. Olha o texto: se alguém ver o seu irmão cometendo pecado, vai até Deus, vai pedir: Deus dá vida. Como assim Deus dá vida? Senhor, traz arrependimento, Senhor, muda isso. Isso é amor, isso é amor prático. Isso não é só falar que ama as pessoas, isso é viver de verdade o amor pelas pessoas. Escute isso. Como é que você trata um irmão com amor, mesmo quando ele peca? A Bíblia ensina, Gálatas 6,1, escute: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam ele com espírito de brandura. Nós não devemos agir como juízes diante dos nossos irmãos quando eles estão em pecado, mas nós temos que agir como pessoas cheias de compaixão, como intercessores. Temos que ser brando, temos que conversar para ver se a gente consegue fazer a pessoa falar: não, olha para a palavra, olha para Deus, volta irmão, antes seja tarde. É assim que alguém amoroso age. Quando os irmãos estão pecando, lembre-se, a palavra já julga eles, e Deus é reto juiz, a gente não precisa julgar. A gente tem que procurar amar, tentar tirar ele do caminho do pecado, antes que seja tarde demais. Quarta maneira de amar, escute. Quarta maneira de amar o irmão: procure o irmão primeiro. Procure o irmão primeiro. O que eu quero dizer com isso? Mas ninguém me chamou, ninguém falou comigo. Percebe? Ninguém me chamou, ninguém falou comigo, ninguém me cumprimentou, ninguém me deu um presente. Você percebe que essa pessoa só espera receber, ela só reage, ela está na passividade. O amor de Deus por nós não é passivo, o amor de Deus por nós é ativo. Ele veio primeiro. Eu preciso amar como Deus, irmão. Ame o seu irmão, tendo a iniciativa, não espere ser amado, ame, porque é assim que Deus amou você. Deus não esperou o seu amor, Ele te amou primeiro. Ame o irmão. Ele já te deu o amor, Ele já falou que tem que amar, e o Espírito derrama o amor. O que falta? Vai e ame primeiro, não espere, não espere, não espere, ame primeiro. Quantas vezes aqui em João ele fala: porque Deus nos amou primeiro, porque Deus nos amou e enviou o seu Filho. Não fique esperando as pessoas virem até você, não. Deus já está mandando você: filho, vai lá no seu irmão, Deus já está enviando você. Mas você não ouve, você não tem tempo para ouvir Deus. Tem muita coisa para você ouvir, e você não ouve. Mas assim como Isaías escreveu: a quem enviarei? E Cristo responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu pergunto: Deus não está te chamando para ir visitar alguém que está longe da igreja?
Deus não está te chamando para interceder por alguém que está sofrendo. Deus não está te chamando para ir amar alguém que está lá se sentindo só. O verdadeiro amor é o amor que me faz agir primeiro. Eu não fico esperando, porque Jesus falou que mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Existe uma satisfação em Deus muito maior quando eu entrego a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas coisas, tudo o que Deus me dá para o outro, do que quando eu recebo. É isso que diz o Evangelho. E é assim que vive alguém evangélico. O evangélico é alguém que ele é chamado a dar, porque ele recebeu tudo de Deus pela graça. Nós somos cordeiros com Cristo, o Filho primogênito. É um grande erro ficar esperando que o outro irmão venha te amar. É errado ficar esperando que o irmão venha te amar. Por acaso não foi Deus que te amou primeiro e veio em seu socorro quando você estava cego nas trevas, perdido no mundo? Sim, foi Deus que veio primeiro. Então imite a Deus, seja como Deus, vá atrás do irmão, ame ele de verdade. Escute, você não recebe amor do irmão para depois ir até ele. Não, você deve ir porque você já recebeu o amor de Deus para amar ele. Lembre-se disso. Mas o que muitos de nós faz? Se alguém não vier, eu não respondo com amor. Não, mas a Escritura não diz isso. Você já recebeu o amor. Então vai e ame o irmão, procure ele, imite. Não espere ser amado, ame primeiro. Quinto modo de amar verdadeiramente o irmão. Quinto modo. 3,16. A gente lê isso aqui, a gente fica até assim, mas o que quer dizer isso, né? Esse verso 16 é um verso assim, pastor, o que quer dizer isso? Qual que é a interpretação? Muito complicado esse verso, pastor. Olha o verso 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Ok. É isso aí, Jesus morreu por nós, Jesus morreu pela igreja, ok, entendi, amém, glória a Deus, tudo certo, não precisa comentário. Agora vai vir uma parte complicada do versículo. Agora eu vou precisar de comentarista. Agora eu vou precisar de pegar umas 5 versões da Bíblia para entender o texto. Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Fala, pastor, o que é dar a vida? Jesus dá a vida por mim, eu entendi fácil, porque ele morreu por mim. Agora, eu dar a vida pelo outro, o que é isso? Chama os comentaristas, chama 5 versões, chama o Logos é um programa de estudo da Bíblia, chama Paulo, chama João. Escute isso. Se nós estivéssemos no século I, quando essa carta foi escrita, ou se estivéssemos no século II, ou ainda no século III, e nós lêssemos isso aqui, nós saberíamos que às vezes nós morreríamos por causa de outro irmão. Então, lá naquela época, dar a vida, em alguns países perseguidos hoje ainda, é dar a sua vida pelo irmão, por alguma coisa que está acontecendo e você entra numa situação e você morre por causa do irmão. Mas, não negando o texto, mas não escandalizando você hoje, que não vivemos perseguição no Brasil, mas em outros países sim. Se sacrifique pelo irmão, renuncie os seus direitos e faça por ele. Proteja o irmão quando ele está numa situação difícil, defenda ele das maldades do mundo. É isso, então é dar a sua vida, é se colocar ao lado dele, é estar com ele. Importante o que está acontecendo com ele. Então são 5 modos que nós amamos. Algumas aplicações. Primeiro eu quero começar com as crianças e adolescentes. Cadê as crianças e adolescentes? Olha para mim aqui. Deus escolhe para onde que a gente vai quando a gente nasce. Ele coloca a gente na família. É Deus que faz isso, ok?
Então aí Deus manda um, depois Deus manda outro, 2, 3, aí Deus coloca lá aqueles irmãos tudo junto. Aí depois esses irmãos começam o quê? Brigar, começa a desentender. Aí pensa comigo, será que Deus errou? Será que Deus errou? Parece, quando a gente vê alguns relacionamentos de vocês, crianças, adolescentes, parece que Deus errou, porque vive brigando. Por quê? Por que tanta briga? Porque se Deus colocou na mesma família, que vocês têm que se amar, você tem que ter paciência um com o outro. Porque às vezes tanta crítica, crianças e adolescentes uns com os outros, não tem um pouco de elogio, não tem uma palavra boa, não tem um pouquinho de cuidado pelo irmão mais novo. E o irmão mais novo, não dá para escutar o irmão mais velho? Irmãos, se amem, essa é a vontade de Deus. Parem de brigar, porque a briga de vocês não alegra Deus, não gera glória para Deus. E toda vez que briga, é pecado, e depois tem que pedir perdão. Muitas pessoas falam que ama a igreja. Eu amo a igreja, mas amar a igreja é amar os irmãos. Então toda vez que você falar, eu amo a igreja de Cristo, você está amando os irmãos? Porque se você falar que ama a igreja e não ama os irmãos, você tem que reavaliar o seu amor. Porque a igreja somos todos nós. Nós somos a igreja. Cada um de nós, todos juntos. Não se engane. João falou aqui que se você confessa que ama a Deus, que você não pode ver, e você não ama o seu irmão, que você vê, a Escritura diz que você é mentiroso. Isso está escrito em João capítulo 4, verso 20. Lê depois em casa, isso não é palavra minha, isso é palavra de Deus, tá? O amor que você sente pelo irmão é algo sobrenatural. Como que é bom quando você encontra pessoas de lugares diferentes, de igrejas diferentes, e você olha para aquela vida que você nunca viu, nunca conversou, e você parece que está bem com aquela pessoa, você gosta de conversar, o ambiente é bom, isso tudo é produzido pelo Espírito. Por isso que o amor que nós sentimos uns pelos outros é sobrenatural, é gerado pelo Espírito. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é um testemunho para cada um de nós. Por isso, se é algo sobrenatural, você pode amar mais o seu irmão, se você buscar mais isso em Deus, em oração, na palavra. Você pode ser uma pessoa que visita mais o seu irmão. Você visita os irmãos? Não, visitar é o papel só dos pastores, e os líderes também. Nossa igreja é bem organizada. Não, os pastores não vão conseguir visitar todo mundo. E a Bíblia não diz que só os pastores têm que visitar. Qual foi a última vez que você visitou alguém? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Pensa nisso. Nós estamos de verdade amando uns aos outros? Viver com Deus é experimentar o amor aos irmãos. Você sabe o que Deus quer que aconteça no seu coração quando você está aqui? Você sabe o que Deus quer que aconteça no seu coração quando você encontra os irmãos dessa igreja, de outra igreja, em qualquer lugar? Deus quer que você seja tomado por uma exaltação do Espírito Santo, deixando você com uma alegria indizível. E que se você não sente isso, busque sentir. E se você já sentiu isso, não sente mais, então se arrependa de como você está vivendo e busque Ele, porque isso é uma alegria grande que Deus tem para nós, de olhar um para o outro e amar a vida do outro, e entender que Ele é diferente de você, que Ele pensa diferente, que Ele tem um jeito diferente, mas que isso não atrapalha que nós nos amemos uns aos outros. Não deixa os seus problemas, não deixa os seus atritos, não deixa os problemas que nós temos uns com os outros atrapalhar toda a vida da igreja. Quando você tiver problema com alguém, conversa com a pessoa. Como que você vai conversar com a pessoa? Vai no espírito de brandura, vai devagar, vai com calma, manda uma mensagem, chama para comer, chama para tomar um café, mas ama. Não deixa os relacionamentos ficarem quebrados, porque isso entristece o Espírito Santo.
E quando você está chateado com alguém aqui dentro, e você não faz nada, você está fechando o seu coração. Pastor, o que pode acontecer comigo? Não vai sair na tomografia do hospital. Mas a palavra diz, está crescendo uma raiz de amargura. Toda vez que você não resolve o problema com o irmão na igreja, começa a nascer uma raiz de amargura. Isso é tóxico, isso vai contaminando todas as emoções, isso pode gerar tanta coisa ruim em você. Não faça isso, não deixe essas coisas crescerem em você. Ame a Deus, ame o que é nascido de Deus, ame o seu irmão, mesmo quando o irmão for difícil. Pastor, tem irmãos difíceis? Todos nós temos nossos momentos de sermos difíceis, todos nós temos nossos momentos de sermos difíceis. Não desista do irmão quando ele estiver sendo difícil, ama ele, porque Deus te amou. Vá ao seu irmão e o ame, não fique esperando, vá você primeiro. Porque se você crê em Jesus, se você crê que os seus pecados são perdoados, se você crê que o Pai te ama, tudo isso é verdade, isso deve provocar em você um amor muito grande, um amor real pelo seu irmão. Deus é honrado no céu quando você ama o seu irmão na igreja. E lembre-se, Deus, Cristo e o Espírito te amou primeiro. Ame os irmãos.